Olá pessoal, quarta-feira. Hoje acabou não rolando seminário de conjuntos, sei lá, porque é julho, ah, e as pessoas estão cansadas. Não sei exatamente o que foi, mas o pessoal chegou um pouco depois e eu já estava gravando outra coisa. Daí, por conta disso, eu vou fazer esse vídeo não em formato de seminário, tá? Mas no fundo, para quem está assistindo no YouTube, é a mesma porcaria. Tá? Mas eu falo mais pensando no pessoal que acompanhava ao vivo, tá? Não teve porque, assim, não sei, mas não teve, mas eu vou gravar mesmo assim para vocês assistirem no conforto do lar de vocês, tá? E espero que seja confortável, seguro, etc. E aí, bom, vamos dar prosseguimento ao que a gente estava estudando, tá? Só mostrar aqui para vocês, vou ficar diminuindo, vou me diminuir um pouco. O que que a gente já viu, tá? Vamos ver o que a gente já viu no seminário. A gente está essencialmente estudando os tópicos abordados no capítulo A do livro que eu estou escrevendo. Esse capítulo A é um capítulo de pré-requisitos e a parte de conjuntos. Então aqui a gente viu a parte de notação de conjuntos, aquela coisa básica, a gente viu um pouco de história bem nos primeiros seminários. Aí vamos vendo os axiomas que são usados, que fundamentam a, 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 o linguajar conjuntista que a gente usa, a teoria de conjuntos. A gente viu os axiomas de extensão, separação, par, potência, separação, fundação, a gente viu todos, tá? Que axioma do infinito, essa desgraça toda, viu como define funções com essas coisas, pares ordenados, uh, produto cartesiano arbitrário foi com o axioma da escolha. A gente viu noção de número, o que é número ordinal, cardinal, qual a diferença disso para cardinalidade, em que sentido números cardinais surgem como representantes de cardinalidade, né? Que ter a mesma cardinalidade é uma relação de equivalência, e o cardinal, em certo sentido, é um representante canônico que você escolhe para cada uma das classes dessa relação de equivalência. Vimos isso. Cadê? Aí, definição de ordinal, tudinho, bonitinho. O axioma da escolha a gente viu com mais calma, viu a caracterização dele como sendo você afirmar que um produto cartesiano arbitrário de conjuntos não vazios é não vazio. Então, a gente viu isso. A gente discutiu, talvez de modo não muito didático, eu tentei ser o mais didático possível, discutimos recursão transfinita, né? Como que a gente consegue proceder a argumentos indutivamente, como que a gente formaliza construção de funções assim, usando boa ordem, coisas do tipo. Então provamos que o axioma da escolha ele é equivalente à afirmação de que todo conjunto pode ser bem ordenado. E depois, nos últimos dois seminários, a gente atacou essencialmente, acho que no último seminário a gente atacou o lema de Zorn, que é outra afirmação equivalente ao axioma da escolha. Então, essa primeira parte do capítulo A, ela ataca, por assim dizer, as coisas mais urgentes que um leitor que caiu num livro de topologia geral, escrito por alguém conjuntista, as coisas que a pessoa vai precisar saber. O que é ordinal, o que é cardinal, que chama da escolha, coisinhas básicas, tá? Coisinhas básicas, entre aspas. E aí eu fui pulando muita coisa ao longo dessa primeira exposição. Eu não menciono propriedades distributivas de inclusão, não menciono propriedades sobre monotonicidade de tomar imagem direta, inversa, essas coisas assim. A gente não discutiu, não falou de relações de ordem com um pouco mais de cuidado, a gente não viu direito com dedicação propriedades de mínimo de conjunto em ordem parcial quando existe, o que é supremo, a gente nem chegou a mencionar isso.
um monte de coisa pertinente que, se fosse num curso de verdade, num curso de conjuntos, isso teria que ser feito com calma, tá? Mas como a exposição, o objetivo da exposição era outro, eu fui vomitando aquelas coisas que eu queria falar que era importante. Agora a gente volta para ir discutindo algumas propriedades nessa sessão aqui que eu chamo de dicas, truques e trapaças, que a gente vai ver com calma essas coisas. A gente vai ver um pouco sobre relações binárias com calma, como que algumas relações, que propriedades algumas relações têm, relações de equivalência, um pouco mais sobre funções, ver um pouco mais calma algumas relações existentes entre funções injetoras e sobrejetoras e coisas do tipo. Aí a gente volta para falar sobre cardinalidade depois. A gente vai ver com calma um montão de coisas sobre cardinalidade de novo. A gente vai ver como que a gente viu que ter a mesma cardinalidade é você ter uma função bijetora entre dois conjuntos. Mas uma bijeção é uma função que é injetora e sobrejetora. Então, que relações isso tem só se a gente tiver uma função injetora e sobrejetora? Como que isso influencia na cardinalidade? Coisas assim. A gente vai ver Cantor-Bernstein quando a gente chegar nessa parte. Tem várias outras coisas, mas, como posso dizer, próprias, mais peculiaridadezinhas, a gente vai ver ao longo dessa segunda parte dos seminários. Tá? A gente vai ver um pouco de aritmética cardinal também. Tá? Eu não vou falar de aritmética ordinal porque eu não sou obrigado. E finalmente, aliás, não finalmente, depois a gente vê isso. A gente vai voltar a falar de recursão só mais um pouquinho, porque recursão, né, a gente tem que fazer recursivamente. Tá? Que eu falei o mínimo que a gente precisava de recursão para entender a equivalência entre o teorema da boa ordem, lema de Zorn e axioma da escolha. Mas não foi lá essas coisas. Tem mais coisas razoáveis para serem ditas. A gente vai ver isso depois de novo, tá? E aí, finalmente, a gente vai ver como tratar de coisas que não são conjuntos em ZFC, que é por meio de classes. É uma coisa um pouco desonesta, mas que funciona muitas vezes, tá? Torna o linguajar um pouco mais prático. E aí essa série de seminários sobre conjuntos vai se encerrar com o Big Bang. Tá? A gente vai mostrar que o universo dos conjuntos, em certo sentido, ele vem do vazio. Então, vai ser o resultado que a gente vai encerrar essa parte de conjuntos. Daí eu espero que em algum momento eu comece uma nova playlist sobre álgebra. Tá? Mas enfim, só dando um panorama geral do que já foi visto nos seminários, tá? E para onde esses seminários estão indo, para quem estiver porventura acompanhando, tá bom? Deixa eu mudar um pouquinho aqui. Então vamos lá. Assim, em certo sentido, a partir de agora, boa parte do que a gente vai fazer vai parecer, sei lá, exercícios resolvidos ou coisas assim, tá? De conjuntos. Então provavelmente eu vou conseguir andar bem mais rápido nessa parte. Então a gente vai começar vendo um pouco sobre relações binárias no que seria o seminário de hoje. Então a primeira coisa que a gente vai começar, em certo sentido, a fazer é ver como que se comporta, em certo sentido, como é a álgebra dos conjuntos. Tá? Esse termo álgebra aqui, ele está usado num sentido informal, mas depois que a gente estiver na sessão de álgebra, no capítulo de álgebra, a gente vai ver que, de fato, há certa razão em chamar isso que a gente vai falar sobre álgebra dos conjuntos. Mas, enfim, a ideia é simplesmente listar coisas que são importantes sobre as operações que a gente viu com conjuntos e que a gente, pela questão da urgência, não foram discutidas exatamente. Tá? Então, primeiramente, se a gente tem A, B e C conjuntos, vale que a gente
união e interseção, aliás, é melhor escrever assim, né? Escrever o nome do que eu quero e depois o que isso significa. Quando a gente pensa nisso aqui como sendo uma operação, o que é operação? Um dia vai ficar claro. União e interseção, elas são comutativas e associativas. Tá? Significa que quando a gente faz, por exemplo, o que é a comutatividade? Deixa eu apagar isso aqui. O que é a comutatividade? Comutatividade significa a gente dizer que esse tipo de coisa acontece. Em geral, comutatividade significa que a ordem com que você opera as coisas você pode trocar a ordem, tá? Então, se você faz A operado com B, é a mesma coisa que B operado com A. O que é esse asterisco aqui? Esse asterisco é uma operação. Aqui ele está substituindo ao mesmo, ele pode estar indicando esse e esse. Então, se eu faço isso aqui são iguais. E a associatividade diz para a gente que a ordem com que a gente faz as coisas é indiferente. Significa isso. Esse tipo de terminologia vai ficar mais claro quando a gente começar a falar de álgebra propriamente dito. Mas, então, isso aqui que a gente quer dizer com dizer que união e interseção são comutativas e associativas é simplesmente isso aqui. Ó. Você pega conjuntos A e B. Você faz A união B, isso aqui é igual a B união A. Tá? E isso aqui ocorre simplesmente porque o operador ou ele é comutativo ou que é esse cara aqui, né? A gente escreve assim quando quer ser bem simbólico, esse bichinho que parece um circunflexo ao contrário. Uma cunha isso. Isso aqui no LaTeX é barra wedge. Barra V. O wedge é o E, o que vai entrar daqui a pouco. Ocorre pois o operador ou ele é comutativo. Então, o que eu quero dizer com isso? Você pega um X que pertence à união B. Isso aqui, por definição, é exatamente você dizer que X pertence a A ou X pertence a B. Só que como a disjunção ela é comutativa, isso é equivalente a você escrever assim, X pertence a B ou X pertence a A. Tá? Pensa nisso aqui como sendo uma coisa sintática. Tá? A X pertence à união B é quando essa formulinha, independente do que significa isso, ocorre. Mas como esse negócio ele permite que você troque a ordem das coisas, você pode escrever assim. Agora, isso aqui, quando está com essa formulinha, a sua máquina de ler definições, lê isso aqui como sendo X pertence a B união A. Agora, a gente mostrou que, no fundo, o que a gente fez é C somente C, C somente C, C somente C. A gente mostrou que X pertence a esse negócio, C somente C, X pertence a esse negócio. Daí, pelo axioma da extensão, portanto, pelo axioma da extensão, axioma da extensão, a gente mostrou que o axioma da extensão, lembra, ele diz que dois conjuntos são iguais se têm os mesmos elementos, ou que x é igual a y, x é igual a y, se somente c para todo zzinho, zzinho pertence a x, se somente c, zzinho pertence a y. Então, o que a gente fez aqui foi mostrar que um cara pertence a esse, se somente c pertence a esse, portanto, eles são iguais. Então, portanto, o axioma da extensão nos dá que esse cara é igual a esse. Tá legal?
Bom, agora, se a gente pega isso aqui, deixa eu diminuir ele um pouquinho. Se a gente pega agora e troca tudo que é união por interseção e tudo que é ou a gente troca por e, se a gente troca assim, ó, a gente tem que a gente vai mostrar que interseção também é comutativa. E ocorre, pois o e, esse sim é o ed, ele é comutativo. Então, x pertence à interseção B, isso é, pela definição, você dizer que x está em A e x está em B, simultaneamente. Tá? Lembrando que o e, ele tem esse sentido de simultaneidade, tá? É diferente do ou na linguagem comum. Então, x pertence a esses, e x pertence a B, x pertence a x pertence a B. Agora, o e também é comutativo. Se está aqui, aqui, está aqui, aqui. Então, a gente pode escrever assim. Agora, isso é, por definição, você dizer que x pertence a B interseção A, portanto, a gente mostrou que 1 está nesse, se somente C está nesse. Portanto, o axioma de extensão diz que A inter B é igual a B inter A. Então, isso aqui mostra a comutatividade tanto da interseção quanto da união. Deixa eu separar aqui. Isso significa dizer que elas são comutativas. A associatividade, então, é mostrar o seguinte, que se você faz A interseção B interseção C, isso é a mesma coisa que A interseção B interseção C, e depois que A união B união C é a mesma coisa que A união B união C. Tá, então, isso é o que você quer dizer quando você diz que interseção e união são associativas. E isso aqui deixa eu chamar esse aqui de estrela e esse aqui de duas estrelas. Então, estrela e duas estrelas decorrem da associatividade. Nesse mesmo esquema de que não que você pode fazer na ordem que você quiser, não importa como você faz, você pode fazer um depois os outros dois ou faz esses dois primeiros e depois o último. Então, essas coisas decorrem da associatividade do e do ou. Tá? Do mesmo jeito que a gente fez esses caras, a gente faria esses aqui. Tudo bem? Então, são coisas que, em certo sentido, a gente assume como óbvias, mas que carecem de algum tipo de demonstração, que eu não fiz antes de novo, porque tinha coisa mais urgente. Ok, dá para generalizar isso um pouco, tá? Então, observação em geral, a gente tem o seguinte, se a gente tem uma família A de conjuntos indexados num certo conjunto de índices e esse conjunto de índices, por sua vez, ele é uma união de outros conjuntos de índices, tá? Então, quando a gente faz a união do A, então, a união dessa família, desse A cursivo, é mesmo que, por definição, você também pode escrever assim, a união desses A's que aparecem aqui.
Você pode escrever isso como sendo a união dos J's que pertencem a J dos I's, das uniões dos I's que pertencem ao IJ correspondente. E se A é diferente de vazio, se isso aqui não é a família, se tem algum aí mesmo aqui dentro, tá? Ou seja, se o conjunto de índices I é diferente de vazio, a gente pode fazer a mesma coisa para interseção. Tá. Então, interseção da família A, que a gente escreve assim, pode ser vista como sendo a interseção desses caras aqui, disso aqui. Opa, aqui não é J, aqui é I, com I pertencente a IJ. Então, isso aqui é uma generalização. O que essa generalização significa? Tá bom? Antes de mostrar um desses casos, só para mostrar o que, indicar o que está sendo feito aqui. Tá? Um monte de índice, porque em geral, pessoas que não pararam para estudar conjuntos a sério, assim, minimamente, né? Nem que seja um curso de análise bem feito, o pessoal fica, união arbitrária, união arbitrária é muito conjuntista, eu só gosto de fazer união finitinha ou união indexada dos naturais. Tenha paciência, né? Por favor. Então, aqui, ó, o que eu quero dizer com isso? Droga. Tá. Vai que o Thiago assiste. Eu acho que ele não vai assistir, mas zero. Tudo bem. O que a gente quer dizer com isso? Exemplo, então. Como que isso generaliza o anterior, né? Vamos pegar aqui A como sendo A0, A1 e A2. E aí, nesse caso, nosso conjunto de índices é igual a 0, 1, 2. Tá? Esse conjunto de índices, eu posso ter ele escrito assim, ó. Eu posso ter um I0, que é igual ao 0, 2, e posso ter um I1, que é igual ao... Eu vou fazer de modo que não tenha, de modo que tenha interseção, tá? Porque não precisa ser uma partição. 0,3. Então, nota que o I que a gente pegou aqui, ele é igual à união do I0 com o I1, porque aqui você tem 0,2. Aqui 0,3, né, Renan? Eu tô meio... Eu nem bebi hoje. Pronto. Agora sim, quando a gente faz essa união, aqui tem 0,1, aqui tem 0,2, então nesse cara tem todo mundo que está aqui, esses conjuntos são iguais. Então, ó, o que essa primeira parte aqui está falando, ó, esse item A está falando para a gente, é que, por exemplo, quando a gente faz união do A, que é a mesma coisa que a união de AI para I pertencente a I, que a gente escreveria, por um lado, como sendo A0 unido a 1 unido a 2, a gente escreve assim, sem parênteses, porque a gente já viu que... A gente já viu, não, deixei para vocês verem que a união é associativa, então não importa onde eu coloco parênteses. Significa, em certo sentido, que eu não preciso colocar parênteses se eu não quiser. Então, a gente poderia escrever assim. Por outro lado, o que isso aqui está falando é o seguinte, a gente pode fazer isso como sendo a união dos J's pertencentes a J. Nesse caso, o J só tem dois, o J é o que indexa os I's, ó, então é 0 e 1. Então,
Isso aqui vai ser a união desses caras para união de AI com I pertencente a IJ. Mas aí o que isso aqui significa para esses caras em particular? Isso é você pegar a união de J que pertence ao conjunto de índices que tá particionando em certo sentido I, então 0, 1, da união dos AIs com I pertencente a IJ. Então, I pertencente a IJ. Agora, por sua vez, o que é isso? Isso é você fazer... Você vai ter o J igual a 0 e o J igual a 1. Para o J igual a 0, o que você tem? Você tem união dos AIs com I pertencente ao I 0. Agora, isso você une com união de AI, tal que I pertence a I de 1. Tá? Agora, por sua vez, esse cara, eu tô abrindo isso bem detalhadamente, tá? Se for óbvio para você, você pode ir pulando o vídeo, tá? Desculpa. Aqui, ó, esse cara tá falando pra gente o quê? Isso aqui é a união dos AIs conforme I percorre I0. I0 tem 0 e 2. Então, isso vai ser A0 união A2. Agora, isso é a união do AI com I pertencendo a I1, que é 0, 1. Então, A0 união A1. Então, agora, a gente pode usar as coisas que a gente já viu. Por exemplo, que a união é associativa. Mas só para mostrar que isso aqui vai dar esse cara aqui mesmo. Então, isso aqui eu posso escrever como sendo A0 união A2 união A0 união A1, tá? Aí agora a gente pode passar esse cara para cá. E aí isso aqui vai ficar... Deixa eu diminuir isso aqui um pouco. Aí isso aqui fica A0 união A0 união A2 união A1. Agora isso fica... Deixa eu escrever isso aqui para cá. Fica A0 união A0, conjunto unido com ele mesmo. Se você está achando que isso vai ser o próprio A0, você está certo. Tá? Próxima propriedade que a gente vai... Em algum momento eu vou destacar essa propriedade, mas um conjunto unido com ele mesmo é ele mesmo. Aí aqui a gente pode escrever, muda a ordem dos parênteses aqui, fica A2 com A1, e aí depois eu troco A1 com A2, aí fica A1 união A2, e aí finalmente isso aqui fica A0 união A1 união A2, que é isso aqui. Então, em certo sentido, o que esse item A está falando para a gente é simplesmente que se você, não importa como você reorganiza o conjunto de índices, tá? Se você está pegando todos, está tomando a união de todos, você pode, antes disso, você pode fazer as uniões parciais, tá? Seu conjunto de índices aqui era 0, 1, 2. Você primeiro fez a união do 0 e 2, depois fez a união do 0, 1. Aí agora sim você une tudo. Você une essa união parcial com a outra união parcial. Você vai ter a união que você teria se você unisse todo mundo de uma vez. Em certo sentido, isso está generalizando exatamente a associatividade. Tá? E, da mesma forma, a interseção aqui faz o mesmo tipo de generalização. A demonstração desses caras, embora eles sejam escritos de um jeito que parece que é um pouco mais difícil, é a mesma, tá bom? Não sei se eu faço. Deixa eu ver se está feito no texto.
Não está feito no texto. Eu vou fazer o item B, tá? Que ele tem essa condição a mais, aí pode parecer um pouco mais complicado, tá? Estou falando há quanto tempo? Estou falando... Nossa, eu abri o Word aqui sem querer. Deixa eu pausar antes que ele apareça. Ok, então vamos mostrar que, lembrando, a gente está com A igual a I pertencente a I, I igual a união de uma certa família de conjuntos J com J pertencente a um Jzão, e A diferente de vazio. O que significa que, em particular, isso aqui dá para a gente que o I é diferente de vazio. Porque se o I fosse vazio, não haveria I aqui dentro, portanto A seria vazio. Tá? E sendo o I diferente de vazio, o J também tem que ser diferente de vazio. Porque se o J fosse vazio, não haveria quem a gente unir aqui. Então o I seria vazio, portanto o A seria vazio. Tá? Então, quando a gente supõe o A diferente de vazio, a gente obrigatoriamente tem esses conjuntos de índices diferentes de vazio. Agora o que a gente quer mostrar é que a interseção de A, que existe, porque a gente está com esse cara diferente de vazio, a gente quer mostrar que isso é a mesma coisa que fazer interseção. Aliás, deixa eu escrever de outro jeito. É a mesma coisa que primeiro a gente fazer interseção de todos os AIs que pertencem ao IJ para um J particular, e depois pegar esses caras e interceptar todos conforme J percorre J, zão. Então vejamos, isso aqui é axioma da extensão de novo. Então, dado x, como a gente prova isso? Eu já estou falando meia hora. Dado x qualquer, esse x pertence à interseção da família cursiva A, se e somente se, para todo I que pertence ao conjunto de índices, ou seja, para todo A da família A cursiva, o x pertence a ele. Como os A's são da forma AI, então é você dizer que para todo I, o x pertence a AI. Agora, nota que isso aqui é equivalente ao seguinte, para todo I, um outro jeito de escrever isso, um jeito mais calmo, é escrever isso. Para todo I, se I pertence a I, então x pertence a I. Aqui eu só reescrevi. Reescrevi assim por quê? Porque agora, ó, isso aqui está falando para a gente que para todo I pertencer a Izão, como o Izão é a união dessas coisas, significa que existe um J que pertence ao J, tal que o I pertence ao IJ. Então, se isso aqui acontecer, então o X pertence ao AI correspondente. Bom, e agora? Ia dar certo, mas ia ficar muito... Fazer assim, às vezes é legal fazer desse jeito que eu estou fazendo, meio simbólico, tá? Mas esse é um caso onde fazer diretão simbólico vai ficar meio ruim de entender. Então vamos fazer do jeito, digamos assim, mais clássico, que é o seguinte. Então, dado um x... desculpa eu ter começado daquele jeito. Dado um x que pertence a esse negócio, a gente vai mostrar que ele pertence a isso aqui. Então, seja, dado x aqui, e j pertencente ao jzão, a gente tem isso aqui, ó. A gente tem o x pertencente
a interseção dos AIs com Is pertencente a IJ, pois X pertence a AI para todo I que pertence a I. Esse X que a gente pegou, ele está em todos os AIs. Para todo I que a gente pega. Em particular, quando a gente pega para I que pertence ao subconjunto IJ, porque IJ está contido em I. Já que, isso é uma outra coisa que eu vou entrar depois, mas o IJ, se alguém pertence ao IJ, então pertence ao I. Tá? Porque para pertencer à união, basta que exista algum índice aqui, tá? Que o elemento pertence. Portanto, se você pegou um I que está no IJ, então ele pertence à união, portanto pertence a I, já que é igual à união. Tá? Então aqui a gente tem essa direção. O X pertence a esse cara para esse J correspondente. Como J é qualquer, a gente pegou um J arbitrário no Jzão, segue que X pertence à interseção desejada. Daí a recíproca, o que a gente faz? A gente pega um X aqui e quer mostrar que o X pertence à interseção do A. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tomar um Izinho, deixa eu diminuir aqui. Nota que essa interseção existe porque o A é diferente de vazio. Agora, como o A é diferente de vazio, I é diferente de vazio, J é diferente de vazio, e isso vai garantir que essas interseções aqui existem também. Isso não significa, eu não estou querendo dizer que a interseção não vai ser vazia. Eu estou só querendo dizer que a gente não vai estar tomando interseção do vazio, porque lembre-se que se a gente faz isso aqui seria igual ao universo. Tá? Porque seria o conjunto de todos os x que pertencem a algum elemento todos os x's que pertencem a todos os elementos do vazio. Como o vazio não tem elementos, todo x tem que estar aqui dentro. Então ele seria o universo. Por isso a gente proíbe a interseção desse cara. Mas enfim. Agora, se x pertence a esse negócio, a gente quer mostrar que x pertence a interseção do A. Então, para um izinho que a gente pega qualquer em I, devemos mostrar que... Nossa, estou fazendo isso muito cuidadosamente. Eu nem estou me reconhecendo. Devemos mostrar que o x pertence ao AI, porque aí a gente vai ter pegado um elemento qualquer do A e mostrado que o x pertence ao AI. Mas, como I é igual a essa união, existe um J em Jzão, tal que esse índice que a gente pegou em particular pertence a esse subconjunto IJ. E como o X pertence à interseção de todas essas interseções, o X pertence a todos os caras cujo índice, deixa eu chamar agora de L, só para não confundir. Não, deixa eu chamar esse cara de L. Pronto. L pertence a I, L, mas existe J tal que L pertence a IJ. Como X pertence a todos os AIs com I pertencente a IJ, em particular ele pertence a esse L, ao AL correspondente. Então X pertence a L. Como L era qualquer, a gente mostrou a coisa toda, tá bom? Então, fica demonstrada essa propriedade em certo sentido,
uma associatividade generalizada da interseção, tá? Arbitrária. Eu estou falando há 40 minutos, tá? Daí tem outras coisas, outras propriedades que são importantes mencionar, e agora que eu provei essas com detalhes, as outras são meio que a mesma ideia, e eu não vou provar elas com detalhes, tá bom? Eu já fiz alguns casos. Tá? Lembrando, isso não é uma aula de conjuntos, é mais um acompanhamento de um estudo autodidata de vocês, tá? Quem estiver acompanhando, sei lá. Interseção e união comutam entre si. Comutam entre si. O que a gente quer dizer com esse tipo de expressão horrenda? É que a gente pode fazer uma dança dos símbolos de maneira conforme for o caso apropriado. Então, o que eu quero dizer com isso? Vale isso aqui, por exemplo. Se A e B são não vazios, então, quando a gente faz a interseção de todos os elementos, de todos os conjuntos que pertencem a A, aí a gente toma a união com a interseção de todos os conjuntos que pertencem a B. Isso aqui é a mesma coisa que você fazer a interseção de A união B conforme... Aliás, deixa eu usar outras letras aqui. Nossa, a borracha está muito grande para aqueles erros grandes da vida, né? Vou chamar assim, x e y, a interseção de x e y, que aí vai ficar menos confuso na hora de escrever. Vai ser a interseção de A união B, conforme A e B percorrem esse cartesiano aqui. X cartesiano Y. E da mesma forma, se a gente fizer, agora sem restrições, se a gente fizer a união de x, aqui não tô, se quiser que seja no vazio, não tem problema. A gente faz união de uma família de conjuntos. Aí faz outra união de uma outra família de conjuntos. E aí toma interseção dessas uniões, isso aqui é a mesma coisa que você fazer a união das interseções. Conforme você vai pegando cada um desses pares A e B, cada um deles pertencente à família correspondente. Tá? Parece difícil, mas na hora que você vai abrir as definições sai limpinho, tá? Aí um caso particular desse aqui é o clássico, é o clássico quando a gente tem isso aqui, ó. A inter B união C. Aliás, minto, né? A inter B união C. Não, é um dos casos, espera aí. Não, tá bom. Um dos casos é esse aqui. Tem várias variações. Dependendo de quem é x e y, a gente vai ter várias variações. Aqui, ó, esse cara vai ser... Quando a gente escreve assim, lembra que isso aqui, se a gente pega... É como se a gente estivesse pegando x como sendo o conjunto que tem o A e o B. Opa! E aí, quando a gente faz a interseção do x, a interseção do x é o A inter B, a interseção dos seus elementos.
Então, esse A inter B, se você quiser, onde esse A inter B está aparecendo no negócio acima, ele está aparecendo nessa parte. Ó. Porque a gente tem... Cadê? Isso aqui está nisso aqui. Tá bom? É como se a gente estivesse pegando uma família X que tem A e B como elementos. E a interseção do X nesse caso, vai ser a interseção de A e B. Aí o Y, nesse caso, é simplesmente você pegar um Y que só tem o Czinho, esse Czão. Tá? Então, isso aqui vai ser a interseção das coisas que, conforme você vai pegando o produto cartesiano de x cartesiano y, você pega os pares ordenados aqui dentro, e faz a interseção das uniões correspondentes. Tá? Isso aqui, ó, só abrindo, vai ser um negócio assim, vai ser A união C, interseção, não coube, eu coloquei aqui. Acho que é importante que caiba, porque não é bom quebrar a linha, assim, logo, nessa fase da vida. Só um pouquinho, pronto. A inter C, A união C inter B, união C. Tá? Deixa eu só rearranjar as setas aqui. E esse Czinho está correspondente a isso aqui. Claro, porque aqui, ó, quando a gente faz isso, vai dar o próprio C, tá? E aí aqui, esse cara está correspondendo a isso. Por que que esse resultado, que é um exercíciozinho clássico de teoria ingênua dos conjuntos, por que que ele sai desse? Porque, ó, nota que para esse x e para esse y, quando a gente faz x cartesiano y, vai ser o conjunto dos pares ordenados, cuja primeira coordenada está em x e a segunda está em y. Só que só tem uma coordenada em y, que é c. Então, esse cara vai ter como par ordenado A, C, e como par ordenado B, C. Então, isso aqui é o x cartesiano y. E essa igualdade, essa fórmula, está dizendo para a gente que vai ser, isso aqui vai ser você tomar a interseção das uniões dos pares, por assim dizer. Então, que par tem aqui? Tem o A e o C. Então, a gente faz A união C. Isso foi um dos pares. Agora, intercepto. Qual é o outro par que tem? O outro par que tem é o B e C. Então, eu faço B união C. Justamente o que a gente tinha aqui, tá? Então, é nesse sentido que elas são distributivas, ó. Elas comutam. Então, se a gente pensa num desenho, se a gente faz uma setinha, ó, deixa eu só escrever de novo. A inter B união C foi igual a A união C, interseção B união C. Isso aqui aconteceu o quê? Ó? A gente fez esse cara com essa operação, aí essa operação sai, vem para cá, e aí depois esse cara com esse sujeito. Ah, mas por que que é A inter B e não A inter C? Porque o A está interceptando o B, ele não está interceptando o C. A operação que ele quer fazer com o C é a união. Então, união fica aqui. A interseção está sendo feita com o B, por isso que ela sai. Se você quiser pensar nisso de um jeito mais algébrico, isso aqui, em certo sentido, é o mesmo tipo de fenômeno que acontece aqui. Ó. Quando a gente faz A, em certo sentido, é a mesma coisa. Tá, tudo bem. A mais B vezes C. Tá? A gente não faz, isso aqui não fica A vezes C. Aí depois B vezes C, não é assim? Então, é nesse sentido que está distribuindo. O que está fora entra e o que está dentro sai, em certo sentido.
Tá? Eu fiquei um pouco na dúvida, porque quando a gente vai dar uma estrutura, a gente vai ver essas operações como algébricas, a interseção ela é o produto. E a união, ela não vai ser adição, mas ela vai ser parte do que é a adição em geral. Mas como regra mnemônica serve, tá? Então elas comutam entre si, tá bom? Provar isso, mesma coisa que provar os outros, tá? Não dá muito trabalho. Mas enfim, eu já estou falando há quantos milênios? 50. Tudo bem, o seminário duraria 1 hora, então falar mais 10 minutos. Vimos então que as operações comutam entre si. Outra coisa, esse cara eu já falei agorinha, mas eles são idempotentes. Tá? Quando vocês se depararem com essa expressão, isso aqui significa isso aqui, nesse contexto. Quando você faz A inter A, isso dá A. Quando você faz A união A, isso dá, tá bom? A prova disso é porque o E e o OU são idempotentes, cada um. Tá, agora que a gente falou bastante da união e interseção, tem há coisas interessantes para serem vistas também sobre inclusão, que a gente viu pouca coisa, né? Então, a relação de inclusão é uma ordem parcial. Eu coloquei as aspas porque a relação de inclusão está definida para quaisquer conjuntos. Então, se fosse uma ordem parcial verdadeira, a gente já está querendo dizer que existe o conjunto de todos os conjuntos, porque ela precisaria ter um domínio para ser uma relação. Relações binárias são feitas sobre conjuntos. Mas isso aqui quer dizer apenas o seguinte, ó. Sempre vai acontecer que A está contido em A, sempre vai acontecer que se A estiver contido em B e B estiver contido em A, então A igual a B. Então a relação de inclusão ela é antissimétrica, tá? Isso aqui é culpa do axioma da extensão. E ela é transitiva, no sentido que se você tem A contido em B e B contido em C, então A está contido em C. Tá? Tudo, se você abre as definições do que significa inclusão, elas saem tranquilamente, essas propriedades, mas eu nunca tinha parado para falar só sobre isso, então é importante. Observações outras, tá? Ainda referentes à inclusão. Observação, que isso é frequentemente útil. Então, se A pertence a gente usou isso agorinha. Então, A está contido na união de A, certo? Porque para você pertencer... Por quê? Vou até fazer essa, né? Se X pertence a A, então como esse A pertence a A, então existe A que pertence a A, que é esse mesmo A. Tá? Esse é a mesma coisa. Então existe A tal que X pertence a A. Então, pela definição de quem são os elementos que pertencem à união, o X pertence à união do A. Tá legal? Analogamente, se a sua família A é diferente de vazio, em particular, se existe esse A aqui dentro, então a interseção da família está contida em A. Para todo A que pertence a interseção de todos eles está contida em qualquer membro que você pega. Tá? São coisas que eventualmente são úteis.
sobre inclusão, tudo bem? A gente já está quase acabando essa parte de inclusões. Vai ver um pouquinho de complementar e eu vou falar das leis de De Morgan e acabou por hoje. Agora, então, nota que em particular, nesse caso aqui, que é a interseção é diferença de vazio, a interseção do A está contido no A e o A está contido na união. Então, em particular, interseção de uma família que você pega, se for uma família não vazia, ela sempre vai estar contida na união dessa família que você pegou. Tá, tem outras propriedades que não vão vir ao caso agora, tá? Só mencionar uma outra aqui, é que a gente consegue, em certo sentido, expressar a inclusão sem usar a inclusão. A gente consegue expressar a inclusão em termos da interseção e da união. O que, em certo sentido, é reflexo de que isso é uma álgebra booleana, uma álgebra de Boole, que é cuja relação de ordem é oriunda das operações algébricas, mas isso é spoiler, tá? Mas, na prática, são equivalentes isso aqui, ó. Você dizer que A está contido em B, você dizer que a interseção de A e B é igual a A, e você dizer que A união B é igual a B, tá? Se você abre as definições disso aqui, de cada uma dessas coisas, vai ser relativamente imediato que essas coisas são equivalentes, tá? Veja, por exemplo, que se A inter B é igual a A, significa que se você tem um x que pertence a A, então ele vai pertencer a A e B. Então ele vai pertencer a B, portanto vai estar contido. Viu? Por exemplo, aqui, se você tem A união B igual a B, em particular, isso está dizendo para você que se x pertence... Nota que a gente sempre tem isso aqui, né? A gente acabou de ver. A está sempre contido em A união B. Então, se x está em A, então x está em A união B. Mas como isso aqui é igual a B, então x está em B. Portanto, A está contido em B. Então, a gente já mostrei para vocês que esse implica esse e que esse implica esse. Nossa, que seta horrível. Aí vocês fazem quem quiser faz as outras direções. Por exemplo. Tá, agora mais coisas, e essas são assim, principalmente quando a pessoa vai estudar teoria da medida ou um pouco mais de topologia, coisas que usam complementação, você fazer diferença de conjuntos, tem umas propriedades de diferença que são bem úteis, tá? Saber. Então, se a gente tem A contido em B, tá bom? E C é um conjunto qualquer, não importa que desgraça é C, não importa a relação que C tenha com A, é isso que eu quero dizer, ou B. Então, a gente tem isso aqui, ó, C menos B está contido em C menos A, tá? Em certo sentido, quando você passa, qual que tem que ser a ideia disso aqui? A diferença de conjuntos inverte inclusão. Inverte inclusão. Pelo seguinte, né, ó. C é um conjunto qualquer e a gente tem A contido em B por hipótese. Então, se X pertence a C e não pertence a B, então, de fato, X pertence a C, mas não pode ser o caso de que X pertença a A, porque se X pertencesse a A, então X pertenceria a B.
Portanto, x pertence a C e x também não pode pertencer a A. Portanto, logo vale essa inclusão. Tá? Em um caso particular, não seria um caso particular desse, mas uma outra coisa que vale mencionar é que se a gente faz A menos B e isso aqui dá o conjunto vazio, isso ocorre somente nos casos, e em todos esses casos ocorre, então é um C e somente C, o A estiver contido no B. Bom, porque se essa inclusão, se essa diferença é vazia, significa que se você tem um X, se essa inclusão é vazia, por que A está contido em B? Você pega um X que está em A. Se ele não está em B, ou seja, se ele atestasse que essa inclusão não ocorre, então ele estaria aqui e isso aqui seria diferente de vazio. Por outro lado, enfim, tá claro, né? É bom praticar, mas a ideia de como faz é essencialmente o que a gente já está fazendo ao longo de todo esse vídeo. Tem outras propriedades, tá legal, mas para fechar o vídeo de hoje, tem um lema, e esse lema ele vai para a vida. São as leis de De Morgan. Tá? Eu não lembro agora se... Eu acho que tem um espacinho, eu acho que não é... É separado, de fato. Esse DE faz parte do nome dele, mas aqui tem um espaço, tá? E eu não... Se você der um zoom aqui, você vai ver que tem um espaço. As leis de De Morgan, elas tratam sobre como que interseção e união se comportam com respeito à diferença entre conjuntos, tá? Então, sejam x e y conjuntos. Eu não sei por que eu escrevo isso, já que tudo é conjunto. Então, sejam x e y aqui pra gente, tá? Eu não sou um fundamentalista de conjuntos, tá? Existem outras coisas que não são conjuntos. Então, sejam x e y conjuntos com y diferente de vazio. Tá? Inclusive, daqui a pouco a gente vai estar falando de classes próprias. Classes próprias não são conjuntos. Então, isso aqui, ó, quando a gente faz, pega os elementos que estão em y e faz a diferença de x menos b. E aí toma a interseção dessas coisas variando. Tá? Isso aqui vai ser x menos a união dos b's com b pertencente a y. Aí, se a gente tem a união dos complementares, aqui é a interseção dos complementares, em certo sentido, é igual a x menos, igual ao complementar da união, a gente pode pensar assim. E aqui, se a gente tem esse negócio, a união dos complementares vai ser o complementar da interseção. A gente pode pensar assim. Bonitinho, eu acho. Tá? Nota que a gente precisa que o y seja diferente de vazio para poder falar dessa interseção, tá? Que aí esses x menos b eles estão indexados em alguma coisa não vazia, então a gente pode fazer a interseção. E aqui a gente precisa que seja não vazio para que faça sentido essa interseção aqui, tá bom? Só para dar um gosto, uma versão um pouco mais user-friendly, né? Dessas leis de De Morgan. Se a gente tem aqui, ó, imagina que eu tenho x menos b, interseção x menos c. Tá? O que isso aqui diz pra gente é que essa interseção vai ser você pegar o x e tirar do x a união de b e c.
Tá? É exatamente isso que está escrito. Esse aqui é um caso particular. Tá? Esse aqui, mesma coisa, você tem x menos b e quer unir isso com x menos c, é equivalente você pegar o x e tirar dele a interseção entre b e c. Tá bom? Eu não vou provar, está provado no texto, tá bom? Mas eu recomendo, é um bom exercício tentar provar esse caso e esse caso, já direto no geral. Acho legal tentar provar, não é difícil. A gente já sabe qual que é a definição de uma interseção arbitrária, sabe qual que é a definição de uma união arbitrária. Então, a princípio não há dificuldade para isso, tá? E aí, mas se tiver meio complicado, faz esse primeiro e perceba onde aparecem quantificadores disfarçados, tá? E aí você consegue fazer esse cara aqui. Tá legal? Já são 9 horas, eu estou falando há 1 hora e 6 minutos. Tá? Futuramente, então, na próxima quarta, se tiver seminário, a gente vai ver um pouco sobre umas propriedades de relações binárias, a gente vai ver como que faz composição de relações quaisquer, ver que elas são transitivas, coisas assim, ver um pouco mais de calma o que é relação inversa de uma relação binária qualquer. E aí a gente vai voltar a olhar com um pouco mais de atenção como funcionam equivalências, né? Relações de equivalência, e ver aquele negócio de partições, de novo, partições relacionadas a uma relação de equivalência, relacionadas a uma relação de equivalência. Tá? E aí, em particular, no meio dessa sessão, a gente vai se deparar com uma versão do axioma da escolha, tá? Que a gente vai ver que o axioma da escolha ele é equivalente a essa afirmação aqui, de que toda relação de equivalência, toda partição que você pega de um conjunto tem uma classe de representantes. O que não vai ser difícil provar, é quase imediato, porque o que é uma partição? É uma família de conjuntos 2 a 2 disjuntos, não vazios. Tá? Então, o axioma da escolha já diz para você que você vai poder pegar uma galera lá dentro. Então, essa direção é meio imediata. O que talvez não seja imediato é porque que se toda relação de equivalência tem uma classe de representantes, então vale o axioma da escolha. E é esse que talvez dê um pouco mais de trabalho, mas não é tanto, é pequenininho. Se quiser, você já pode até pausar o vídeo e já ver isso. Tá? E aí eu acho que a gente não vai conseguir sair daqui. Mas se conseguir, aí a gente vai começar a falar um pouco mais calma sobre ordens parciais, ordens totais e coisas desse tipo. Tá legal? Deixa eu ver aqui. Então, 1 hora e 8 minutos. Aqui está o fractal do Inception. E eu vou terminar a gravação aqui. Muito obrigado pela paciência e fiquem tranquilos, porque eu nunca vou pedir para vocês se inscreverem nesse canal. Nunca. Tchau.